Boa noite. Inicialmente, nós queremos falar de nossa alegria por estarmos uma vez mais nesta casa, que muito admiramos, que sempre tivemos em alta conta pelo trabalho que realiza em prol do Evangelho de Jesus nas bênçãos da doutrina espírita. Queremos também dizer aos nossos irmãos interessados que agora estamos também com um programa na televisão, na TV Mundo Maior, de Guarulhos, aos domingos, a partir das 17h30. Chama-se Mediunidade Hoje. Pega através da TV Integração, parece, né? Da Globo, né? É um programa que nós estamos apresentando. Hein? Canal 113? 113, né? Eu não sei bem, eu vejo o programa todo domingo para ver como é que está saindo, né? Nós gravamos o programa em Uberaba, e o programa é como o da Rádio Boa Nova, que é de Guarulhos. Como o da Rádio Boa Nova já tem mais de 10 anos, o programa Na Próxima Dimensão. E esse programa é recente, nós começamos eu acho que em maio, abril, maio, nós começamos esse programa na TV Mundo Maior. Bem, nesta noite, nós vamos efetuar algumas reflexões a respeito de uma das mais conhecidas parábolas contadas por Jesus, que, segundo os estudiosos, não deve nem mesmo ser considerada uma parábola, porque Jesus estava narrando um fato verídico. Ele não estava recorrendo a nenhuma imagem. Trata-se da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é muito curiosa. Ela é muito conhecida, quase todos conhecem a história do bom samaritano, mas existem algumas reflexões interessantes que podem ser efetuadas. Os judeus não eram amigos dos samaritanos, embora os samaritanos também fossem judeus. Pensemos na situação atual, existente no Oriente, que passados 2000 anos, não se alterou muito. Vejamos como a evolução é difícil. Como o processo de aperfeiçoamento espiritual não é fácil. E como nós, com todos os problemas, devemos render graças por estarmos no Brasil, um país que nos possibilita uma abertura muito grande em termos de pensamento, em termos de filosofia, em termos de solidariedade, em termos de não preconceito, embora muito preconceito ainda
existente, em termos de não fanatismo, principalmente em termos de não fanatismo religioso, embora muito fanatismo ainda presente. Os judeus não eram amigos dos samaritanos. E essa indisposição entre eles não deixou de repercutir nem mesmo nos evangelistas. Não deixou de repercutir nem mesmo nos apóstolos, nos evangelistas, porque o único evangelista que registrou a parábola do bom samaritano foi Lucas. E Lucas não havia sido um dos 12. E ele não era considerado um judeu puro. Lucas foi um intelectual. Ele foi médico. Lucas educou-se na Grécia. A história de sua vida é narrada com muita beleza num livro que nós podemos considerar mediúnico, escrito por Taylor Caldwell, médico de homens e de almas. Mateus, o evangelista Mateus, não registrou a parábola do bom samaritano. Marcos também não registrou a parábola do bom samaritano. E nem tampouco João, o evangelista. A parábola do bom samaritano, com detalhes impressionantes, foi registrada apenas por Lucas. Os judeus constituíam 12 tribos. As tribos de Israel, elas eram 12. Após a morte do rei Salomão, considerado sábio, um dos homens mais sábios da história, as tribos se dividiram. 9 tribos, segundo alguns historiadores, 10, segundo outros historiadores, foram constituir um reino à parte. E as outras 2, um outro reino, os chamados Reino do Norte e Reino do Sul. Os assírios, no entanto, invadiram o reino que era constituído pelas 10 tribos, ou pelas 9. Os judeus eram monoteístas. Eles já acreditavam na existência de um único Deus. Por este motivo, foi um dos motivos principais, Jesus ter escolhido ter nascido lá. Os judeus acreditavam no Senhor dos Exércitos, em um único Deus, no Deus de Israel. Acreditavam em Jeová. Era o chamado Deus de Abraão, o patriarca, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Os profetas, todos eles, os profetas considerados maiores e os profetas considerados menores,
sempre pregavam a existência de um único Deus. E eles combatiam, os profetas combatiam a idolatria. Ou seja, eles combatiam o politeísmo. O politeísmo é a crença na existência de vários deuses. Todos os povos na antiguidade eram politeístas, eram idólatras. A mitologia nos ensina isto. Por exemplo, a mitologia grega, com os deuses do Olimpo, eram 12 os deuses do Olimpo. A mitologia romana, o panteão dos deuses védicos na Índia, etc., etc. O homem adorava vários deuses, mas os judeus, por assim dizer, eles acolheram a crença num Deus que era superior aos demais, num Deus único. E eles estavam naquela transição, deixando o politeísmo pelo monoteísmo e combatendo o paganismo, combatendo os idólatras. Os assírios eram politeístas, eram considerados gentios, eram considerados estrangeiros. Quando eles invadiram Israel e dominaram o povo, eles escravizaram o povo judeu. E novamente obrigaram o povo judeu a adotarem os seus deuses. A adotarem os seus deuses. E esses que foram dominados pela Assíria, eles pertenciam ao território de Samaria. Ao território de Samaria, e eram chamados samaritanos. Os judeus que se consideravam puros, passaram a tê-los à conta de impuros, porque eles haviam sido dominados pelos assírios, e os assírios haviam imposto a eles a crença em seus deuses. Novamente. O mais curioso é que esse território de Samaria, ele dividia, vamos dizer, o território de Israel. De um lado ficava a Judeia, no meio a Samaria, e do outro lado a Galileia. Se nós formos observar o mapa, nós vamos fazer essa constatação. A Judeia ficava numa ponta, com Jerusalém, a cidade dos profetas. No meio do território, numa faixa do território, a Samaria, o território dos samaritanos, que existem até hoje no mundo. Os samaritanos existem até hoje no mundo, mas eles não excedem mais do que 700, 800 pessoas que se consideram samaritanos. Para se chegar à Galileia, era preciso forçosamente passar pelo território da Samaria. Mas a inimizade entre eles
o preconceito entre eles, o fanatismo religioso entre eles era tão grande que os judeus evitavam ficar cruzando o território dos samaritanos. Nem passavam pelo território dos samaritanos. É como se nós aqui em Uberlândia tivéssemos que ir num bairro. Não, ali tem um bairro dos meus inimigos, eu não vou cruzar por ali. Eu vou dar uma volta muito grande, mas não passo por ali. Era mais ou menos assim. E Jesus começou a combater isto. Ele começou a combater isto. Porque nós vamos, por exemplo, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós vamos, por exemplo, encontrar referências de Jesus exaltando as virtudes dos samaritanos sobre as virtudes dos judeus. Algumas vezes, principalmente 3 vezes. 3 vezes. Por exemplo, quando Jesus cura 10 leprosos, é aquela passagem do Evangelho, Jesus curando 10 leprosos. Aliás, ele não curou no momento. Ele mandou que os leprosos fossem se mostrar aos sacerdotes. Porque naquela época quem constatava a cura era o sacerdote. E se o leproso não se mostrasse ao sacerdote, que de fato ele havia sido limpo da lepra ou da hanseníase, ele não podia reintegrar-se à sociedade. O sacerdote precisava dizer assim: está curado, está limpo. Aí ele podia voltar a morar na cidade, reintegrar-se à sociedade. Na cura daqueles 10 leprosos, o evangelista conta que só um voltou para agradecer: Jesus. E esse que voltou era samaritano. Vejamos bem, os outros 9 eram judeus. Vejamos como é interessante, como é que Jesus provocava. Como de fato ele estava mesmo procurando a cruz. Ele provocava os judeus. Porque ele queria acabar com aquele preconceito. E ele era judeu, Jesus era judeu. Ele nasceu da tribo de Judá, a menor das tribos de Israel. Jesus nasceu. Então vejamos bem, dos 10 leprosos, o que voltou para agradecer era samaritano. E João Evangelista também fala que certa vez Jesus, cruzando o território de Samaria, teve sede. Ele teve sede e se aproximou de um poço, chamado Poço de Jacó. E ali então ele desmonta um punhado de preconceitos. Primeiro que ele se aproxima de uma mulher que além de ser mulher, havia um preconceito muito grande à época, que além de ser mulher era samaritana, e além de ser mulher e samaritana já tinha tido 5 maridos. E Jesus conversa com ela e pede a ela água. Aquilo já os próprios apóstolos estranharam, porque Jesus era assim, não é? Ele ia desmontando os preconceitos, ou pelo menos tentando combater todos os preconceitos existentes. Por exemplo, não podia curar no dia de sábado. Ele curava. Não podia comer sem lavar as mãos. Ele comia sem lavar as mãos. Não podia estar na companhia de pecadores. Ele andava na companhia de pecadores. Então, durante 3 anos, ele foi combatido porque ele afrontava, não é? Ele era corajoso. Ele afrontava aquela situação. Bem, agora vamos à parábola. A parábola diz o seguinte:
Um homem instruído na lei, um doutor da lei, um homem instruído na lei, se aproxima de Jesus e faz a ele a pergunta: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Eu acho que essa pergunta é a pergunta que todo mundo faz, né? O que eu devo fazer para ser feliz eternamente? Para que eu não tenha mais que voltar nessa bagunça aqui. Não é? O que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Vejamos o mecanismo. Jesus, que conhecia profundamente a alma humana, como conhece, não é? Jesus perguntou a ele assim. Jesus não respondeu, mas começou a conversar com ele. Escuta, o que está escrito na lei? Ou seja, o que está escrito na lei antiga? Na lei de nossos pais. O que está escrito na lei? O homem era instruído na lei, ele respondeu de cor e salteado. Não é? Não fazer isso, não fazer aquilo, amar a Deus, amar o próximo. Amar o próximo. Aí Jesus disse a ele: você respondeu muito bem. Faze isso e viverás. Quer dizer, o rapaz tinha a resposta. Para que ele perguntou? Ele tinha a resposta. Mas aí ele, como nós, não é? Como nós temos sempre uma desculpa para tudo. O rapaz veio e fez a pergunta assim: mas quem é o meu próximo? Não é? Quem é o meu próximo? Ó, ele era um homem instruído na lei, não sabia quem era o próximo dele? É a mesma coisa que pergunta. Fala assim: você precisa fazer a caridade. A pessoa fala: mas eu não sei. Para quem que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Quer dizer, a pessoa não está querendo, né? Ela não está querendo. Eu não sei. Bom, realmente existem algumas pessoas que precisam, vamos dizer assim, de um certo exercício. Começar. Depois que a pessoa começa, ela vai embora. Mas precisa fazer um empurrãozinho. Né? Aquele rapaz perguntou assim: mas quem é o meu próximo? Jesus não respondeu. Aí ele conta a parábola do bom samaritano. Aí é que entra a parábola do bom samaritano. Ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ora, um homem, qualquer um, podia ser qualquer um homem, não fala a cor, não fala tamanho dele, não fala nada, o nome dele, a nacionalidade dele, a raça dele. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ora, Jericó era uma cidade que ficava a 24 quilômetros, e fica até hoje, né? 24 quilômetros de Jerusalém. Quer dizer, uma cidade relativamente... dava para ir de cavalo, né? Cavalo. Dava para ir de carroça, dava para ir até a pé. Não é? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade muito interessante, era uma cidade muito progressista, assim, tinha muitos negócios em Jericó. Mas acontece que o rei Herodes havia mandado 40 mil trabalhadores embora. Ele havia desempregado 40 mil trabalhadores do templo. Vejamos que essa questão do desemprego também é antiga. Isso é segundo os historiadores.
Segundo um dos historiadores judeus mais famosos, o Flávio Josefo, 40 mil trabalhadores trabalhavam no templo, perderam o emprego. E passando fome, eles começaram a povoar as estradas cometendo assaltos. Então os assaltos eram muitos. E de Jerusalém para Jericó, a estrada favorecia os assaltos, porque havia muita curva. Havia muito lugar onde os assaltantes podiam se esconder. Então vejamos bem, esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Certamente ele levava valores com ele. Quando ele foi surpreendido pelos assaltantes, os assaltantes tomaram o que ele tinha, a montaria, tomaram tudo, bateram nele e, segundo o evangelista, o deixaram semi-morto. Ele ficou lá no chão, semi-morto. Aí Jesus diz assim: um sacerdote que por ali passava, e os sacerdotes eram judeus, e os sacerdotes eram educados com a obrigação mesmo de socorrer um animal doente. Eles tinham o dever de socorrer um animal. Mas Jesus fala, e outra coisa, os sacerdotes eram respeitados, eles não eram assaltados. Eles usavam uma indumentária, uma roupa, que os assaltantes reconheciam, que eram, e eles tinham privilégio, eles não eram roubados. Por isso é que esse sacerdote não foi assaltado também. Embora, certamente, ele tinha muito dinheiro. Então, um sacerdote que por ali passava, olhou o homem caído. O homem caído podia ser um judeu. Podia ser irmão dele. Olhou o homem caído e foi embora. Não ajudou. Ignorou, foi indiferente. Olha Jesus ensinando que um sacerdote, que era um homem talhado para socorrer, educado para socorrer. Os assaltantes já não estavam mais ali, já tinham feito o que tinham que fazer. O homem estava sozinho, ele olhou, foi embora. Logo em seguida veio um levita. O levita era da tribo de Levi. Daí o nome levita. O levita, vamos dizer assim, no que se refere a status religioso, ele ficava um pouco abaixo do sacerdote, mas também era um homem instruído na lei. Era um homem religioso também. E era também judeu. Viu o homem caído e não se aproximou. Dele. Ignorou. Não teve compaixão. Não teve piedade. Não colocou em prática o que ensinava, o que pregava. Aí Jesus diz assim: no entanto, um samaritano que por ali passava, então aí veio o samaritano, é a vez do samaritano. Aproximou-se dele, desceu do cavalo, deitou-lhe azeite e vinho nas feridas. Por que azeite e vinho? Porque azeite e vinho
para os judeus não era só alimento, não, era remédio também. O azeite para contusões superficiais e o vinho por conter álcool como desinfetante nas feridas. Quase ninguém viajava sem azeite e vinho, que além de alimento era remédio. Então o evangelista Lucas descreve com detalhes. Aplicou azeite e vinho nas feridas, quer dizer, prestou os primeiros socorros. Colocou ele em cima de sua montaria e o levou a uma hospedaria próxima e disse ao dono da hospedaria: cuida muito bem dele. Olha a recomendação. Não disse assim, vou largar esse homem aí, vai morrer. Ou, nem sei quem é, faz o que você quiser com ele. Não. Cuida muito bem dele. E tirou 2 denários. O que significa denário? Denário é o salário correspondente a um dia de serviço, a uma diária. Ele tirou 2 denários, o dinheiro correspondente a 2 dias de serviço, e deu para o homem, pagou o homem. Cuida muito bem dele e fez a recomendação: se você tiver algum gasto extra, quando eu voltar, olha aí, a parábola como é completa. Quando eu voltar, eu vou ressarcir você. Claro, na parábola existe outra palavra. Eu vou ressarcir você. Quando eu voltar, eu pago o que você gastar. Bom, é nisso que se resume a parábola do bom samaritano. Mas no fim da parábola, Jesus devolve ao moço instruído a pergunta que ele tinha feito a ele. Jesus pergunta para ele assim: desses 3, qual te parece ter sido próximo daquele homem? Os judeus tinham tanta birra de samaritano, eles tinham tanto preconceito, que o moço não respondeu, foi o samaritano. O moço disse assim: foi aquele. Foi aquele que usou de compaixão para com ele. Mas não falavam nem samaritano, porque a adversidade era grande. Agora vejamos a atualidade da parábola. Como uma parábola, um fato ocorrido há 2.000 anos atrás, aproximadamente 2.000 anos atrás, como é que pode se transportar para os dias atuais e como a parábola continua sendo moderna. Continua sendo moderna. Aí Jesus perguntou a ele, como dizíamos: quem te pareceu próximo daquele homem? Aí o homem instruído na lei dizia: aquele que usou de compaixão para com ele. Aí Jesus arremata: pois vai e faz o mesmo. Quer dizer, o que importava não era ser judeu nem ser samaritano. O que importava não era isso. O que importava era o amor. O que importava era a caridade. É o que continua importando até hoje. O que importa não é ser católico, não é ser espírita, não é ser protestante. O rótulo não importa. Importa o conteúdo. O rótulo pode ser falso,
Eu posso disfarçar uma garrafa, dizer que ela contém mel, sendo que ela contém veneno. Eu posso fazer tudo isso. Eu posso aparentar ser o que não sou. Aparentar ser o que não sou. Por exemplo, transportando essa parábola do bom samaritano para a época atual, seria o caso de se perguntar: será que, nos tempos atuais, um judeu socorreria um palestino? Ou um palestino socorreria um judeu? Será que um hindu socorreria um muçulmano? Ou o inverso, o muçulmano socorreria um hindu? Será que um evangélico socorreria um espírita? Ou um espírita socorreria um evangélico ou um umbandista? Eu me recordo que certa vez, falando sobre a parábola do bom samaritano, Jesus diz, Chico Xavier, lá à sombra do abacateiro, Chico Xavier disse assim: olha, hoje nós estamos vivendo na Terra tempos muito difíceis. Os tempos são outros. Por exemplo, às vezes eu posso parar o carro numa estrada para socorrer alguém que se encontra caído e ser uma armadilha. Ou eu posso, mesmo dentro da cidade, principalmente à noite, num bairro mais afastado, tentar amparar alguém, socorrer alguém e ser vítima de um assalto. Os tempos hoje são outros. Nós temos que procurar a aplicação da parábola do bom samaritano, mas num outro aspecto. Por exemplo, o caído, ele não está apenas na rua. Às vezes o caído está dentro de casa. O caído às vezes não está na rua, ele está dentro de casa. O caído às vezes é um familiar. O caído às vezes é um amigo. É um amigo que nós conhecemos. Um amigo muito chegado. Um amigo de muito tempo. O caído, às vezes, pode ser um filho, um neto, um irmão, um sobrinho. Ele pode estar ao nosso lado. E nós estamos adotando para com ele, que está ao nosso lado, e que não representa para nós nenhum perigo maior, nós podemos e devemos ser para com ele o bom samaritano. O bom samaritano. Mas às vezes nós estamos adotando a atitude do sacerdote e do levita, sendo indiferentes à dor, à prova, indiferentes ao sofrimento. Por exemplo, nós temos em Uberaba o Lar Espírita Pedro e Paulo, que muitos aqui conhecem. Lá nós temos aproximadamente 25 idosos que residem conosco. Muitos deles são literalmente esquecidos lá. São esquecidos. Nós nos esquecemos dos nossos
doentes e dos nossos velhos, dos nossos idosos. Nós pensamos na parábola do bom samaritano e ficamos assim, mas como é que eu vou socorrer alguém na rua? Um bêbado, um drogado. Sim, nós temos os nossos motivos hoje de precaução. Hoje nós temos nossos motivos de precaução, mas nós estamos nos esquecendo daqueles que estão caídos ao nosso lado. Ao nosso lado, daqueles que caíram na obsessão, estão caídos na obsessão, estão caídos na depressão, estão caídos no desânimo, estão caídos na desesperança, foram assaltados pelas provas da vida. Eles não foram assaltados por assaltantes, por criminosos, mas foram assaltados por representantes abstratos, invisíveis. Foram assaltados, foram saqueados, estão desanimados, doentes, caídos, vencidos, precisando de uma palavra, de alguém que lhes deite azeite e vinho nas feridas, que não sangram no corpo, mas sangram na alma. Não sangram no corpo, mas sangram na alma. Então Chico Xavier nos dizia que para tanto ninguém precisa, porque às vezes na condição de cristãos, que nos dizemos cristãos, nós ignoramos as pessoas. Quando Cristo não nos ensinou, ele vem combatendo esse preconceito na humanidade há muitos anos, tem 2000 anos. E ele contou a parábola do bom samaritano justamente para isto. Porque às vezes nós parecemos para os outros uma coisa, mas somos outra. Por exemplo, às vezes eu carrego o rótulo de cristão ou de espírita, não é? Ah, eu sou médium, eu sou espírita. Quer dizer, não vamos falar da roupa suja dos outros, vamos falar da nossa roupa suja. Não é? Nós não temos nada com a roupa suja dos outros, eles que lavem por lá. Nós vamos lavar a nossa. Por exemplo, o espírita, nós os espíritas, diz o doutor Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira diz assim: meu filho, o espírita é muito vaidoso. O espírita está se perdendo pela vaidade intelectual, pela vaidade do muito saber, ou do achar que sabe muito, porquanto na verdade não sabemos nada, absolutamente nada. Quem sabe ensina o que sabe fazendo. Ensinar o que se sabe falando é fácil. Isso não é difícil. É só exercitar. Ensinar o que se sabe falando. E existem pessoas que se exercitam tanto que falam muito bem. São aplaudidas. Mas ensinar o que nós sabemos fazendo é muito difícil. É muito difícil. Nós sabemos pela doutrina espírita, que nos fala a respeito da reencarnação e da lei de causa e efeito, que não raro nós temos na família os nossos principais problemas, os nossos maiores desafios estão dentro da família. Os nossos maiores desafios.
E às vezes nós temos uma facilidade muito maior de relacionamento fora do ambiente familiar. Mas dentro do ambiente familiar, o relacionamento é difícil. Às vezes a gente chega até a dizer assim: ah, eu queria pertencer à sua família. Eu queria ser seu irmão mesmo, ou sua irmã mesmo. Eu queria fazer parte da sua família. Eu acho que eu nasci na família errada. Tem pessoas que falam assim, acham que nasceram no corpo errado, no tempo errado, na família errada, na raça errada, tudo errado. Quer dizer, Deus errou em tudo e a pessoa acertou em tudo. Não é? Quer dizer, a pessoa acha que Deus errou em tudo. Nasci num lugar errado, Deus errou. Nasci num corpo errado, Deus errou. Nasci numa família errada, Deus errou. Diz o doutor Inácio que a reencarnação não erra de endereço. Não é? E não erra mesmo. Não tem nada de errado com a vida fora de nós. Existe de errado com a vida dentro de nós. Porque mesmo quando algo esteja errado em torno a nós, se nós temos compreensão, nós administramos. Nós superamos, convivemos, administramos, superamos. Mas se a coisa estiver dentro de nós, a gente começa a enxergar até coisa que não existe realmente. Obstáculo que não existe realmente. Então, nessa questão, o desafio para os cristãos, para todos eles, sejam espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, para a humanidade inteira, enfim, o desafio é ser um bom samaritano. Esse é que é o desafio, é ser um bom samaritano. Porque aquele homem instruído na lei falou com Jesus que não sabia quem era o seu próximo, ou tentou mentir. Ah, mas quem que é o meu próximo? Eu não sei quem é. Ele sabia. Ele não queria saber. Porque quando a gente fica sabendo das coisas, a responsabilidade da gente aumenta. É por isso que tem muito espírito que não quer acordar. Porque quando a gente acorda para as realidades espirituais da vida, a gente não consegue mais dormir. A pessoa não consegue mais dormir, porque a responsabilidade chama. A pessoa está sempre chamando, não é? Está sempre suando alguma coisa na consciência da pessoa, não é? A pessoa fica naquela aflição, naquela inquietude. Ah, eu preciso fazer alguma coisa, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês já perceberam isso? Tem muita gente assim, né? A gente encontra com a pessoa 30 anos atrás, ah, eu preciso fazer. Depois de 30 anos ela continua precisando fazer. Mas ela está patinando e não sai do lugar. Isso é difícil. A pessoa realmente se libertar de escorregar na lama, patinar ali naquele mesmo lugar, feito caminhão, que não consegue sair da lama, tem espírito assim, que patina por muitos anos, ou até por muitas encarnações. Por exemplo, é possível que aqui nesta noite tenha muitos patinadores que estão patinando há 10 anos, há 20 anos. Outros são patinadores mais jovens, estão patinando há 2 anos, há 3 anos. Ah, eu preciso vir.
Aí eu preciso trabalhar. Aí eu preciso ajudar. Aí eu preciso fazer. Mas continua só tomando o passe. Tá bom. Não deixem de tomar o passe, não. Venham. Porque a gente vindo tomar o passe, muitas vezes, o obsessor vem junto e toma também. Mesmo querendo, ele não querendo, ele também toma. E isso faz bem a nós todos. Que nós possamos, então, nesta noite de reflexão, pensar nos caídos que nós podemos socorrer. E eles são muitos. Eles são muitos. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu também estou caído. Como é que eu vou socorrer? Como é que eu vou socorrer se eu também estou caído? Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que diz assim: felizes daqueles que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos. É possível. É possível que mesmo que a gente esteja quase como aquele homem que foi assaltado, cheio de equimoses, é possível que a gente também consiga ajudar. Porque ajudando que a gente é ajudado, como dizia Francisco de Assis. É consolando que a gente é consolado. Consolando que somos consolados. É fazendo bem. Eu me lembro do Chico Xavier dizer assim, ele nos contava assim, olha, eu às vezes vou para a reunião doente. Eu vou para a reunião com febre. E ele foi muitas vezes. Doente com febre. Mal curado de uma pneumonia ou duas. Às vezes ele chegava à reunião, realmente, fisicamente, muito abatido. Mas ele dizia assim, a reunião me fez bem. Quando terminou, eu estava me sentindo outro, renovado. Eu estava me sentindo mais forte, com mais força, com mais ânimo. Mesmo que nós não tenhamos, vamos dizer, a gente acha que não tem condições completas para socorrer, nós podemos. Certa vez eu perguntei ao Chico, quando ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz, eu perguntei para ele, Chico, para você o que é a paz? Ele respondeu assim, olha, eu tenho aprendido com os nossos benfeitores espirituais que a paz é algo que a gente pode dar aos outros sem ter para a gente mesmo. Interessante isso. Porque a gente só acha que pode dar o que tem. Não. A gente pode dar também o que se esforça para ter. A pessoa fala assim, como é que eu vou dar se eu não tenho? Esforce-se para ter que você vai dar. Porque é no exercício que a gente conquista. Sem exercitar, por isso que a pessoa diz assim, mas eu precisava perdoar mais. Eu precisava perdoar mais. É porque você ainda não achou quem te agride. Ou quem te ofende. Vamos arrumar uma meia dúzia. Aí você vai se treinar no perdão. Porque realmente, sem uma pessoa que nos ofenda, como é que nós vamos exercitar no perdão? Sem uma pessoa que nos humilha, como é que nós vamos nos exercitar na humildade? Sem uma pessoa que nos pede alguma coisa, como é que nós vamos nos exercitar no desapego?
A pessoa fala assim, não, lá no centro eles fazem muita campanha, eles pedem demais. Não estão pedindo nada aqui. Esses dias eu vi, não vou dizer o nome, claro, eu vi um líder religioso, no culto religioso, ele chegou e falou assim, hoje eu preciso de 7 milhões. Falou desse jeito. E conseguiu, não sei como. Aqui o que a gente pede é migalha. Nos centros espíritas, onde a caridade existe, onde o lema é fora da caridade não há salvação, é que cada qual coopere com as suas possibilidades. Auxilie com as suas possibilidades, com seus pães e com seus peixes, 5 pães e 2 peixes, para que Jesus multiplique e alimente a multidão. Que Ele nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça. Sempre uma alegria estar com vocês. E os nossos irmãos pediram que ao final de nossas considerações, nós disséssemos para que todos permanecessem em estado de recolhimento e de meditação para o passe coletivo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos nos preparando para receber os mentores, as bênçãos do alto. Procuremos neste momento a nossa tranquilidade. Vamos fechando os nossos olhos. Acalmando nossos pensamentos, sentindo assim apenas o ambiente e a suavidade da música. Relaxando o nosso corpo físico, nos interiorizando e nos colocando assim à disposição para recebermos o atendimento das equipes do espaço. Coração aberto, com muita devoção e bem ligados ao plano divino, peçamos ajuda para aquilo que necessitamos. Pedindo também ajuda para dificuldades que tenhamos, sejam morais, intelectuais, profissionais, familiares ou de saúde. Vamos assim sintonizando o plano espiritual, com fé, amor, aceitação e paciência. Peçamos agora a projeção do amor do nosso Divino Mestre Jesus e de Maria Santíssima, nos envolvendo da cabeça aos pés. Facilitando o atendimento espiritual que está sendo feito pelas equipes presentes. Concentrados, busquemos sentir a ação dos mentores sobre nós. Busquemos estar bem receptivos ao atendimento.
Envolvendo-nos com nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, pedimos a Ele, sempre presente em nosso dia a dia, que fortaleça nossos pensamentos no bem, nossa fé e nosso amor. Envolvendo-nos com as equipes de médicos e enfermeiros de diversas especialidades que atuam em cada um de nós, trabalhando nossas necessidades físicas e espirituais, agindo dessa forma sobre o nosso corpo físico e sobre o nosso perispírito. Auxiliemos neste momento as equipes espirituais encarregadas da doutrinação de espíritos ainda necessitados, que ainda nos acompanham, deixando assim nossas melhores vibrações de amor à disposição dessas equipes. Por isso, na encarnação presente, será uma bênção irmos praticando as leis de Deus, que são as leis da natureza, leis que Jesus ensinou e vivenciou. Os mentores começam a finalizar os atendimentos e as equipes especializadas estão se retirando. Nós, muito gratos, vamos agradecendo a todos os benfeitores espirituais que dirigem e atuam neste trabalho semanalmente e que convocam as equipes especializadas que vêm nos atender. Vamos agora doar de nós mesmos uma intensa vibração de amor, passando assim a fluidificação das águas. Em prece, irradiemos amor, magnetismo e ectoplasma. E nos ligando com os mentores, pedimos que eles coloquem nas águas as energias espirituais necessárias ao nosso equilíbrio físico e espiritual. Permaneçamos em silêncio por alguns instantes para que os mentores terminem o atendimento da fluidificação das águas. Aproveitando as vibrações, em tranquila serenidade, e confiantes no nosso divino amigo, abramos nossos corações em vibrações de paz e de amor. Vibremos pelo bem universal, pela evangelização dos povos e pela união de todas as criaturas em torno do Cristo. Pela paz no planeta Terra, envolvendo o planeta em intensa vibração de amor. Pela fraternidade de servidores de Jesus e sua sede no plano espiritual e na Terra.
pelo seu presidente, companheiro Dorival Sortino, por todos os grupos a ela ligados, a fraternidade de servidores de Jesus na terra, por todos os seus dirigentes, trabalhadores, participantes e assistidos de todos os grupos ligados à fraternidade de servidores de Jesus. Pelo nosso grupo, o Grupo Fraternal Eurives Barçanufo de Uberlândia. Pela nossa Câmara de Passes. Pelos nomes que estão na caixa de vibrações. Vibremos ainda pelo Brasil, pelo povo brasileiro, uma intensa vibração de paz, luz e amor. Por aqueles que estão encarnando com tarefas definidas, pelas crianças e velhos desamparados, por todos os doentes, pelos lares desajustados, por todos os trabalhadores do bem, por nossos lares e por nós mesmos, nos entregando ao Pai, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vibremos ainda à disposição dos mentores, para que utilizem as nossas vibrações como necessitarem. Com muito amor, vamos buscando o nosso próprio silêncio interior, agradecendo as equipes espirituais da Fraternidade de Servidores de Jesus e das demais fraternidades que nos auxiliaram durante o trabalho de estudo. Agradecendo aos mentores do grupo e nossos mentores individuais. Agradeçamos a Jesus e a oportunidade de termos realizado as tarefas. Vamos assim elevando nossas mentes e os nossos corações em profunda gratidão. Agradecemos a Deus, nosso Pai, encerrando assim com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo tipo de mal. Que assim seja, graças a Deus. Com muito amor, vamos retornando ao ambiente, vamos abrindo nossos olhos, agradecendo. Graças a Deus.